Meu nome é Rosana Martins, eu sou artista na Vila, estou na Vila desde 2000, né? No momento que a Vila de Paranapiacaba abre para o turismo, tá? Porque antes disso era uma vila ferroviária, que era moradia dos ferroviários, era um sistema bastante fechado, porque era um sistema inglês que acontecia na vila, né? Então, as pessoas que estavam aqui estavam para trabalhar, inclusive eu posso até citar para vocês que as pessoas que vieram de outros lugares vêm com as suas raízes culturais e que aqui elas não puderam nem muito expor isso por conta do sistema que era aplicado na vila. Eles eram simplesmente funcionários da São Paulo Railway a princípio, né? E que tinham como festa popular aqui somente o carnaval e a festa do Bom Jesus de Paranapiacaba. A partir de 2000, aí a vila passa por alguns períodos áureos, né, como foi na década de 30. A vila, na verdade, era um glamour, era um privilégio morar na vila, porque aqui você tinha direito a uma residência com água encanada, com luz elétrica e com saneamento básico, com esgoto mesmo, não eram fossas, era um sistema já de esgoto. E você tinha um salário, e o ferroviário que morava na vila, ele tinha como cartão de crédito a sua própria carteira de trabalho, que aonde ele chegasse ele tinha crédito por ele ser um ferroviário, então era certo de que ele pagaria a dívida, né? Aí a ferrovia até 45 ficou na mão dos ingleses, porque tinha uma concessão de 90 anos pelos ingleses. Quando essa concessão termina, quem assume é a federação, né? Então, aí é a São Paulo, aliás, desculpa, é a Santos Jundiaí, né? Que é a ferrovia que a ferrovia, na verdade, nasce para escoamento do café, que vinha do interior, e que a gente tinha essa parte mais íngreme até chegar ao porto, que era um complicador para essa mercadoria chegar no porto. Por isso a ferrovia existe. E a vila, por consequência, existe para abrigar os ferroviários que trabalhavam nessa ferrovia, né? Aí, a partir de 45, a concessão dos ingleses termina e passa a ser São Paulo, Santos Jundiaí, né, assumido pela federação. A ferrovia vai até, eu não sei precisa a data, mas até em torno de 70, final de 70 mais ou menos. Aí ela sofre mais uma modificação, que ela passa a ser da rede ferroviária, né? Ela passa a ser a rede ferroviária. E aí em 82 é finalizado todo o trabalho aqui, finalizado, uma falência, né? E aí a vila passa por um período de abandono, por 14 anos de abandono. Em 87 nós sofremos nós ganhamos de presente, né? Vamos dizer assim, o primeiro tombamento, né? Porque se não tivesse havido esse primeiro tombamento em 87, provavelmente nós não teríamos mais essa vila, foi o que segurou, porque como não se tinha mais ferroviários na vila, mudou o sistema, não se justificava mais a vila como sendo moradia de ferroviários, então ela ficou realmente abandonada e ninguém queria muito assumir, porque como ela já tinha o primeiro tombamento, num tombamento você tem as regras de tombamento, então ela ficou meio abandonada por um período. Quando foi em 2001, Celso Daniel compra a vila, compra ou assume administrativamente a vila, né, com o intuito de transformar isso num polo turístico. Então aí começam as qualificações do pessoal. Em 2001 a gente teve o primeiro festival, né, de inverno, né, para fomentar o turismo. Depois veio
Criou-se um festival do cambuci, porque foi se buscar na alimentação o que é que se tinha de tradicional na vila, e uma das coisas que ainda mantinha, que o pessoal ainda mantinha, era o uso do cambuci na cachaça, sim, mas não só na cachaça, já tinham alguns pratos que o pessoal da vila desenvolvia com o cambuci, e aí criou-se então o festival. Com a criação deste festival, para fomentar o turismo mesmo, isso teve um trabalho muito intenso da Prefeitura de Santo André em relação a isso, né? E isso começou a dar muito certo, e o entorno todo que tinha cambuci, mas que não fazia uso do cambuci, teve um imenso interesse, né? Em começar a usar essa fruta também. Então a gente praticamente, vamos dizer assim, que nós resgatamos essa fruta, porque era uma fruta que já estava em extinção praticamente, e com a vinda do festival a gente começa a trabalhar e fomentar isso, e o entorno todo hoje tem cambuci. Em 2008, o Instituto Auá, que é uma ONG que trabalha com Mata Atlântica, cria um festival que se chama Rota do Cambuci. E aí, durante o ano, hoje nós temos 21 cidades que trabalham nesse festival e que trabalham com cambuci. E uma coisa mais legal ainda que aconteceu em relação a isso foi que o cambuci acaba puxando outras frutas que também estavam no esquecimento, que são frutas nossas de Mata Atlântica, como é o caso da uvaia, como é o caso da cereja do Rio Grande, como é o caso da jussara, que a jussara a gente tem um palmito, mas a gente tem um palmito que era uma extração rudimentar e clandestina, né? Hoje a gente tem plantio de jussara, porque nós não tínhamos isso, porque não era lucrativo, né? A jussara, você leva pelo menos de 10 a 15 anos para você colher o palmito, você colheu o palmito, você perdeu a árvore. Então isso não é comercialmente viável. E você usando a fruta da jussara, que é o nosso açaí do Sudeste, por um acaso, você tem todo ano a colheita da fruta. Então se torna viável, né? E isso tudo aconteceu graças ao cambuci, que foi aumentando isso, e as pessoas começaram a ter interesse, e como eu disse, as outras frutas estão vindo. Então isso é um grande resgate. E hoje na vila a gente tem vários festivais. Um dos festivais é a FOP, né? A FOP foi criada porque em 2002 uma professora muito, artista também, além de ser professora, ela é artista, e ela cria um grupo na vila de cerâmica comunitária, né? E aí ela chega na prefeitura, pede ajuda para manter esse grupo na vila, e a prefeitura cede pra gente um barracão, onde a gente começa a trabalhar a cerâmica, e aí a gente precisava de escoar essa produção, principalmente no final do ano, porque a gente não tinha, a princípio nós não tínhamos forno. Entra no grupo uma dessas pessoas que era ferroviária, uma senhorinha que vem do Nordeste e que trabalhava com cerâmica no Nordeste. Ela morou dentro de um forno de telha no Nordeste. Então ela tem uma história linda, e ela é convidada para participar desse grupo. Quando ela entra nesse grupo, ela começa então a ensinar, né, um pouquinho o pessoal daqui na cerâmica, e ela nos ajuda a montar um forno ancestral, né? Então é uma história linda, essa história do núcleo de cerâmica da vila, e eu fico emocionada. Falar sobre as memórias, a lembrança de tantas pessoas queridas, né? Mexe isso, muito. E aí, com isso, a gente tinha uma produção no final do ano, e a Val, que é a criadora, Val Volk, que é a criadora do grupo, ela chega na prefeitura e pede um auxílio para que a gente pudesse ter uma festa, que o intuito dela era realmente esse, não só a cerâmica, mas também trazer as culturas populares para a vila, para reviver isto, né?
E aí ela pede ajuda. E aí a prefeitura diz que já tinha um Papai Noel tradicional e tal. E ela fala, a gente pode juntar tudo isso e fazer um caldeirão e fazer uma grande festa. Então aí é criada a FOP. A FOP surge daí, que era para escoar a produção da cerâmica no final do ano. E era uma feira que quando iniciou era tudo através de escambo. Nós não tínhamos dinheiro. Era tudo escambo. Então, a gente convidava os artistas de fora através de escambo. Eles vinham, a gente cedia quem queria expor o seu produto, a gente tinha essa feira foi criada para ele expor esse produto, as rodas de cultura vinham trazer o seu trabalho também, e a gente fazia um grande almoço, né? E ajudava também com a parceria das outras pessoas da vila nas pousadas, para que as pessoas ficassem acomodadas também nas pousadas, ou até mesmo no alojamento da prefeitura, alguns ficavam no alojamento da prefeitura que ela nos cedia, e era uma grande festa. E aí assim, a Val ficou doente, na metade do processo, ela teve uma doença bastante séria, ela teve que sair do grupo, e aí ficou eu e mais algumas pessoas, eu não fiquei totalmente responsável, eu tinha... eu era a Regina Selle e a... esqueci o nome da outra menina agora. Que ficamos tomando conta, mas acabou, nós não tínhamos a força que a Val tinha. Aí a FOF morreu por um período. E quando foi em 2012, se não me falha a memória, 12 ou 13... o Carlão, que também era da Arca de Ribeirão Pires, chega em mim e fala, vamos reviver a FOP? Eu falei, vamos. E aí a gente chegou na Val, a Val cedeu toda a documentação que tinha, eu tinha também algumas memórias guardadas, a gente juntou tudo e a gente começou com a FOP novamente, né? Era a sexta FOP que estava tendo, né? E a gente fez uma grande festa nessa revitalização, ou alguma coisa. E a FOP tá aí, não tá com toda a força que tinha, né? Mudou-se algumas coisas, de alguma forma, hoje são alguns funcionários da prefeitura também que estão engajados e que estão ajudando aí. Eu, por algum período, me afastei um pouquinho também, hoje eu não tô tão intensa como era antes, né? Mas o pessoal tá tocando, e isso é muito legal, que não morreu. Que bom. E essa é a história da FOP. Muito obrigada pela sua partilha de saberes, a Sala Morada Ancestral de Peró. Agradece muito essa sua partilha de cultura, de lembrança, de memórias, que enriquece um pouquinho mais a cada dia a cultura do nosso povo, que infelizmente está se perdendo. E pessoas como você fazem com que isso se resgate e se torne memória para as novas futuras gerações que estão vindo por aí. Gratidão por ter partilhado com a gente esse momento tão bonito e tão histórico. E Peró se faz presente na FOP mais um ano, agradecendo a você. Gratidão. E Peró tem artistas lindos, maravilhosos, com muito potencial. E é isso que é legal na FOP, né? É realmente fazer a união dessas pessoas e realmente não deixar morrer a cultura. Né? Acho que é isso. Essa é a função. Gratidão. Gratidão.